Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Hoje vamos discutir a cobertura jornalística da recente enchente em Porto Alegre, no sul do Brasil. Como os meios de comunicação trataram esse desastre? Quais narrativas foram predominantes? Quais são as implicações políticas e sociais dessa cobertura? Eu sou André Madruga, jornalista e mestrando em Ciência Política pelo IESP-UERJ. Vou apresentar esse episódio fundamental. Para nos ajudar a entender essas questões, convidamos Eduardo Barbabella, doutor em Ciência Política, coordenador do Manchetômetro e investigador da Universidade de Lisboa. Luísa Medeiros, doutoranda em Ciência Política pelo IESP-UERJ, e Eduardo de Davi, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está vivendo a tragédia de perto. Olá, pessoal, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Olá, André. Olá, Eduardo. Olá, Luísa. É um prazer estar aqui novamente no nosso podcast para discutir um tema tão importante. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Vamos ver como a imprensa retratou, cobriu essa situação do Rio Grande do Sul nesse mês de maio. Olá, gente. Agradeço enormemente pelo convite para tratar desse tema tão importante que praticamente monopolizou, a nossa imprensa, tanto nacional quanto local, nesse mês de maio. Isso mesmo. Eduardo está estreando aqui no nosso podcast. Bem-vindo, Eduardo. Mas já colabora com a gente há bastante tempo, né, Eduardo? Isso, sempre um prazer colaborar com o Manchetômetro. Legal. Então, para começar, eu quero perguntar para vocês como vocês avaliam a abordagem inicial dos jornais na cobertura da enchente, se os jornais conseguiram captar a gravidade da situação desde o início. Luísa. Bom, André, logo após o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ter decretado calamidade pública, os editoriais dos jornais, exceto o Estadão, que só dedicou um texto a essa situação do Rio Grande do Sul uma semana depois, mas o Globo e a Folha de São Paulo argumentaram, assim, acho que o principal argumento deles é que no Brasil o poder público teria uma dificuldade de tomar ações preventivas. Então, esse argumento da falta de prevenção por parte do poder público esteve muito forte nesses primeiros editoriais dos jornais, o Globo e o Estadão. No caso do Globo, ele também cobrou do presidente Lula, o jornal, no texto, cobra do presidente Lula um envolvimento maior com o Rio Grande do Sul, Mas, de uma maneira geral, a abordagem do Globo foi mais matizada, assim. O jornal classificou como louvável, essa união de forças dos três poderes para ajudar a população gaúcha, elogiou a ida do presidente Lula para o Rio Grande do Sul, junto com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, Arthur Lira, ministro do Supremo, Edson Fachin, enfim. O Globo teve essa abordagem mais matizada. No caso da Folha, a Folha já teve uma cobertura assim, mais crítica. O argumento da Folha ele foi de que o poder público precisava, ainda nessa questão da prevenção, da falta da prevenção, precisava começar a se preparar para os piores cenários, e que o improviso, o excesso de confiança no voluntarismo, a falta de informações tempestivas, vem caracterizando essa reação do poder público aos desastres que acontecem no país. Então, um argumento semelhante ao do Globo. No Estadão, que o editorial ele foi publicado apenas uma semana depois, o Estadão já começa numa argumentação no sentido de quem é o culpado. O Estadão diz que seria especialmente cruel atribuir a dimensão de uma catástrofe à gestão estadual do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, no primeiro editorial sobre esse tema,
o Estadão já apresenta esse argumento, né, de que alguns oportunistas, eles não mencionam quem, o jornal não menciona quem, mas alguns oportunistas têm tentado atribuir, né, essa culpa, essa responsabilidade ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, uma coisa que o jornal acha que não é um momento para ser feita, né? Não é o momento para apontar culpados, nem de politizar, digamos, essa catástrofe climática. Então, no primeiro momento, esses 3 jornais, né, com o Globo tendo essa abordagem um pouco mais matizada, né, apontando os acertos as primeiras medidas, né, tanto do governo federal quanto dos municípios, do governo estadual, e a Folha de São Paulo e o Estadão mais críticos, né, em relação ao poder público, e o Estadão levantando logo essa argumentação em defesa do governador Eduardo Leite. É interessante, Luísa, essa coisa de não é hora para achar culpados. Eu li em algum lugar, agora não vou lembrar onde, que isso também ocorreu com o incêndio lá na Boate Kiss, que parte da imprensa veio de imediato com essa preocupação de não achar o culpado primeiro. Primeiro tem outras coisas mais importantes para fazer. Eduardo, como é que você viu essa cobertura local? Teve essa preocupação de não apontar culpados de início ou não? Claro que no Bom, intuito do Estadão, já para poupar o governador, né? Ficou claro na fala da Luísa. bem, eu considero que a mídia local aqui no Rio Grande do Sul, bem, eu acho que antes de eu começar a falar propriamente, eu tenho que dar um panorama breve do que é a mídia local aqui no Rio Grande do Sul, que ela é basicamente controlada, né, pelo grupo RBS, que é afiliado à Rede Globo, né, que tem a principal emissora de televisão do estado, que é a RBS TV, tem uma série de rádios com diversos públicos, tem os 2 principais jornais, né, controla os 2 principais jornais aqui do estado, a Zero Hora e o Correio do Povo. E, bem, essa mídia, ela acabou inicialmente, todos os braços desse grande grupo, acabou tendo a colocação de não se deve politizar a tragédia, né? Então, até porque no momento inicial, a cobertura foi muito mais focada, por exemplo, em passar os avisos das autoridades, em trazer relatos da situação em loco, certo? E uma coisa, né, a culpabilização vem depois, era uma argumentação muito presente, assim. Então, eu ouvi várias vezes uma metáfora de, bom, quando está ocorrendo um incêndio, a gente não procura a causa dele, certo? Ou tenta apontar quem foi o possível culpado. Porém, depois, posteriormente, certo, começou a aparecer discussões mais profundas sobre, por exemplo, mudanças na legislação ambiental no Rio Grande do Sul, promovidas pelo governo do estado, certo, na última gestão do governador Eduardo Leite, obviamente passando pelo legislativo local, certo, mas durante todo o mês de maio essa discussão não foi muito à frente, porque, olha, ainda tem muitas áreas alagadas, tem muito sofrimento ainda ocorrendo, e, enfim, ainda vai demorar muito para, de fato, melhorar a situação, para voltar àquela pretensa normalidade que a gente tinha antes, né? Mas começaram a ocorrer uma discussões de teor mais político, assim, certo? De, por exemplo, fazer cobranças quanto ao governo Lula, que, a bem da verdade, logo no início já se iniciaram, certo? Questionamentos ao Eduardo Leite, governador do estado, ainda não ganharam muito corpo, certo? Mas para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, certo? Acabaram, com o passar do tempo, até pelas denúncias de que houve problemas, por exemplo, no sistema de muros, comportas e de bombas, né, anti-enchente que existe, aliás, em Porto Alegre, certo? Por exemplo, foi veiculado nas redes sociais uma informação verídica que das 23 bombas, apenas 4 estavam funcionando por uma falta de manutenção, que havia sido comunicada à gestão municipal. Essa pauta apareceu nas redes sociais e à imprensa. Teve que tratar dela meio posto, certo? Mas acabou depois, posteriormente, certo, tendo uma discussão mais forte quanto ao papel do Sebastião Melo. Isso que o Eduardo falou, Eduardo Gaúcho, falou a respeito da falta de manutenção nas bombas e tudo mais, também foi uma das desculpas do governador Eduardo Leite, dizendo que
era preciso fazer ajuste fiscal. E o ajuste fiscal a gente sabe que é muito defendido pela imprensa. Como é que você vê essa contradição, Dudu? Isso foi abordado em algum sentido? Foi cobrado dele isso ou não? Então, André, eu acho que cobranças ao Eduardo Leite nós não vimos, né? Acho que a cobertura, ela esqueceu, e eu acho que isso, confesso, um fato um pouco curioso, esqueceu que o antigo governador do Rio Grande do Sul era o Eduardo Leite, que ele havia saído para tentar se candidatar à presidência e não deu certo, e acabou tentando novamente, né, tentando a reeleição. Acho que acaba se esquecendo esse fato quando a gente pensa um pouco melhor sobre tudo isso que está, né, que estava acontecendo, que ainda está, né, acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí a gente entra nessa discussão do ajuste fiscal. Eu acho que é um fato muito curioso quando a gente percebe que há uma defesa do ajuste. O Eduardo Leite, ele defende um ajuste, mas ao mesmo tempo ele defende que o Estado tenha benefícios fiscais pelo governo federal. Ou seja, nós temos que fazer um ajuste fiscal, mas eu preciso de benefícios do Estado para não quebrar ou para a gente poder rearticular e reorganizar o Estado. Então, calma aí. O que a gente está falando aqui? Sobre o que o Eduardo Leite quer falar? Ele quer falar sobre um ajuste fiscal, e aí ele vai ter que falar sobre diminuir a máquina, diminuir o tamanho do Estado para poder tornar o Estado forte e, de certa forma, montar uma estrutura capaz de se reerguer, ou ele está falando sobre o apoio do governo federal? Claro que uma coisa não elimina a outra, mas ele acaba criando essa confusão que a gente vê muito na imprensa brasileira, que, de um lado, quer defender o ajuste, mas, do outro lado, o Estado precisa proteger o empreendedor, né? De certa forma, é isso, e o Eduardo Leite acaba entrando nessa tônica, mesmo sendo, no caso, um governo do Estado. Eu acho que a mídia não atuou nessa crítica ao Eduardo Leite, mas priorizou, vamos dizer, uma crítica geral, para a gente poder até chegar a essa questão do ajuste fiscal, né? Então, assim, a culpa não é do Eduardo Leite. A culpa é do municipal, do estadual e do federal. Então, a culpa é de todo mundo. Não existe um culpado. Eles acabam retirando a culpa de, como o Eduardo de Davi bem disse, é importante a gente lembrar que já existiam estudos que indicavam uma possibilidade de acontecer o que aconteceu. Então, os problemas das comportas na cidade de Porto Alegre, as questões ambientais no estado do Rio Grande do Sul, e até mesmo, né, a gente não pode retirar que existe também uma pauta importante ambiental do governo Lula. Mas todos eles tinham alguma questão. Mas, pelos dados, pelas informações que chegam e pelas as questões, pelos relatórios científicos, a gente sabe que houve uma negligência por parte do estado do Rio Grande do Sul. O governo estadual negligenciou a questão ambiental, a questão climática. E tivemos esse resultado. Porto Alegre também, mas acho que nesse caso a gente tem que ampliar para o Estado apenas por um motivo mais simples, que a crise não foi só no Porto Alegre. A crise foi no Estado, em boa parte do Estado, e afetou muitas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Agora, quanto à questão econômica, eu acho que o principal ponto é esse. O ajuste fiscal ele não foi tão defendido nesse momento, porque, voltando um pouco ao argumento da pandemia, né, quando a gente teve essa discussão, né, quem é ouvinte desde a época da pandemia vai se lembrar, que é uma discussão que, nessas horas de crise, nessas horas de emergência, de calamidade, os jornais normalmente não defendem o ajuste em si. Eles costumam defender que é preciso gastar para proteger, para cuidar do povo, da sociedade, né? Então, de certa forma, eles defendem um gasto. Podem defender enxugar a máquina, defender todo esse, vamos dizer, esse estado mínimo. Isso aí pode acontecer. Mas a prioridade ali é proteger as pessoas, cuidar das pessoas. Então, eles vão focar e direcionar os argumentos econômicos principalmente para isso. E eu também me chamou a atenção uma entrevista dada hoje ao Globo, hoje, dia 31 de maio, o prefeito de Porto Alegre deu uma entrevista ao Globo
e meio que transferiu também a responsabilidade, sabe para quem? Para o povo de Porto Alegre, porque no orçamento participativo ele diz que obras para mitigar o problema não são prioridade. O asfalto é prioridade nesse tipo de orçamento participativo. Então, também notei uma certa transferência de responsabilidade aí. Seguindo, observamos então que diferentes veículos adotaram diversas narrativas para abordar esse problema da enchente. Para vocês, quais foram as principais narrativas assim que se identificou e como elas impactaram a percepção pública do desastre? Bom, no caso do Globo, como a gente já conversou, né, anteriormente, a primeira questão que surgiu foi essa crítica, né, à falta de prevenção, né? O Globo, em um editorial, ele fala que a leniência dos governos permitiu que encostas e margens de rio fossem tomadas por moradias precárias, erguidas sem cuidado técnico, em áreas vulneráveis, mas que não só essa parte da cidade consolidada, né, as cidades consolidadas no sul, que expõem as populações às tragédias climáticas, né? Aí o Globo faz uma crítica ao que eles chamam de políticas públicas equivocadas, como no caso Minha Casa Minha Vida, é uma política, uma das principais políticas dos governos petistas, né, que na visão do Globo trazem prejuízo ambiental quando favorecem a ocupação de áreas de risco nas periferias, né? O que eles chamam de uma tentativa de perpetuar um modelo, na avaliação deles, insustentável de urbanização. O Globo também criticou o Congresso, né? Na avaliação, em outro editorial, na avaliação do jornal, o desastre ambiental no Sul tem sido usado pelo Congresso para reivindicar um aumento de despesas com a finalidade de auxiliar outros estados por meio das chamadas emendas PIX. E que o governo federal, o governo Lula, teria acertado ao antecipar o pagamento dessas emendas apenas para os municípios gaúchos, isso na visão do Globo. Também no Globo, como eu já tinha mencionado antes, essa abordagem matizada, né, deles, em outro editorial, eles reconhecem que o executivo e o legislativo têm sido diligentes, né, ao destinar recursos ao Rio Grande do Sul, que o Congresso aprovou o projeto de lei complementar, suspendendo por 3 anos o pagamento da dívida do Estado, né, do Rio Grande do Sul, reduzindo a zero a taxa de juros no período, mas, ainda nessa discussão, né, sobre o ajuste fiscal, o jornal ressalta que é preciso haver um controle rigoroso sobre o uso desses recursos. No caso da Folha, a avaliação já é mais negativa, né? O jornal avalia que a reação do poder público, e novamente, né, sem citar o nome, como o Dudu Barbabella falou, né, sem citar um culpado, citando o poder público, sem fazer menção ao executivo, ao governo federal, ao governo estadual, aos municípios, fala no poder público. A reação desse poder público para a Folha não deveria se limitar a medidas de salvamento e assistência no curto prazo, nem focar só na reconstrução a longo prazo. O jornal reconhece que são medidas cruciais, mas que só isso é insuficiente, já que não estariam despreparadas para esse tipo de catástrofe só as cidades gaúchas. E aí eles fazem um levantamento, né, que aponta que 93% dos 5.570 municípios brasileiros foram assolados por desastres do clima, e que cerca de 3.600 do total têm uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa a essas calamidades. O Estadão, por sua vez, ele fez uma crítica à politização, né, da tragédia. E aí ele cita
em editorial o presidente Lula, afirmando que o presidente Lula transformou o anúncio do auxílio federal aos gaúchos em um ato de campanha e fez do Ministério Extraordinário, né, que foi criado pelo governo federal, uma espécie de palanque político para si e para o seu ministro da propaganda. Essa crítica à atuação do Paulo Pimenta esteve em todos os 3 jornais, mas a Folha de São Paulo e o Estadão deram um destaque maior e um tom mais crítico do que o observado no Globo, como, por exemplo, na estratégia de combate às fake news, o Estadão e a Folha classificaram os meios ali como autoritários e afirmaram também, né, isso no caso do Estadão, que o governo Lula resolveu criar uma exótica autoridade federal no estado, sem comunicar ao governador Eduardo Leite e nomear para o cargo um pré-candidato à sucessão do Eduardo Leite, que seria o Paulo Pimenta. Então, o Estadão avalia ainda como flagrante essa falta de coordenação entre as prefeituras, o governo estadual e a presidência da República, e classificou essa relação como, abre aspas, adornada por demagogia, despreparo e desinformação. Fecha aspas. Acho que é importante a gente associar um pouco ao que a Luísa trouxe, esse debate sobre o Paulo Pimenta, que associa principalmente essa discussão a uma sucessão do Eduardo Leite, a uma possível crise. Eu gosto bastante desse tema que a Luísa trouxe, porque a cobertura dos jornais foi muito curiosa nesse aspecto. Por quê? Porque a crítica primeira, né, como a Luísa bem disse, foi ao Paulo Pimenta por ele ser um possível candidato à sucessão, ou seja, o problema, no caso, é porque ele era um candidato, ele é um possível candidato para 2026, e não porque ele estaria fazendo um trabalho errado, ou porque teria algum outro problema. Ou seja, seria uma campanha prévia, né? Então a preocupação dos jornais está mais associada a isso, como ele estaria com uma vantagem. E também eu acho que é importante a gente pensar que o Paulo Pimenta, né? Depois eu vou falar do presidente Lula também brevemente, mas o Paulo Pimenta ele teve um papel muito importante nessa cobertura dos incidentes da crise no Rio Grande do Sul, principalmente quando a gente pensa nas redes sociais, né? Então, o Paulo Pimenta ele tem uma importância nas redes sociais e quando nós analisamos os dados do Política nas Redes sobre a crise, isso fica muito destacado. Então, o foco que a gente percebe em atacar e criticar o Paulo Pimenta estão associados, sobretudo, ao sucesso que o Paulo Pimenta teve no início da crise, na sua atuação nas redes sociais. Porque ele é o principal personagem. Ele, inclusive, supera o Lula em muitos momentos como aquele personagem, aquela página capaz de engajar e de garantir ao governo e à esquerda a primazia no debate e no discurso contra a direita. Então, isso é muito curioso e muito importante perceber esse ataque. E um outro aspecto importante sobre o caso do Paulo Pimenta, eu acho que é bem curioso como o PNR também traz um pouco disso, mas o Doni, né, o nosso De Olho na Imprensa, traz esse debate, é o fato deles ressuscitarem Aécio Neves, né? Então, Aécio Neves, que é um caso de político que hoje não tem mais essa relevância nacional, não tem mais uma importância dentro do cenário nacional. Quando nós pensamos em você ter o apoio ou não do Aécio Neves hoje na grande mídia, não é algo relevante, não é algo importante. As pessoas hoje consideram o Aécio de uma forma mais negativa do que seria em outros anos, né? E a mídia renasceu Aécio Neves com uma entrevista para criticar o Paulo Pimenta. Então, acho que isso é bem curioso, né? Que foi necessário ressuscitar uma pessoa que não tinha mais relevância para criticar alguém que está fazendo algo pelo governo, está, de certa forma, protegendo e ajudando o governo e as pessoas do Rio Grande do Sul.
Bom, aproveitando essa fala do meu xará, eu queria comentar sobre como que a mídia local está retratando essa nomeação do Paulo Pimenta para... Bom, então eu queria comentar brevemente sobre essa nomeação do Paulo Pimenta, né, como repercutiu na mídia local, aproveitando a fala do Eduardo Barbabella. Bem, se ela foi bastante criticada na mídia nacional, né, qual inclusive ressuscitou, acho que é um ótimo termo, ressuscitou o Aécio Neves para fazer essa crítica, na mídia local, assim, ele está sendo completamente invisibilizado. Assim, não está sendo minimamente, não foi entrevistado nenhuma vez, não apareceu de forma nenhuma, as fotos procuram a todo custo cortá-lo, certo? Justamente por aquilo que já foi comentado, né, que ele é um possível postulante ao governo do estado pelo PT, né, e ele tem a sua base, inclusive ele tem a sua base eleitoral em Santa Maria, que é o principal município do centro do estado, né, que foi, inclusive, fortemente atingido pelas chuvas, e foi o primeiro a ser visitado por Lula nas suas 3 visitas ao Rio Grande do Sul em maio de 2024 agora. Bem, além disso, só queria pontuar também que essa fala, por exemplo, do Sebastião Melo falando que muito da responsabilidade é do povo, né, porque ocupa espaços os quais não deveriam ser ocupados, em costas de morros, locais alagadiços, vamos dizer assim, ela desconsidera que muito de Porto Alegre, particularmente, efetivamente, uma boa parcela da população que foi atingida são os bairros mais pobres da região norte da cidade, perfeito, só que muitos bairros nobres, inclusive, foram atingidos. Por exemplo, cito aqui o Menino Deus, o 4 Distrito, certo? Que é uma zona que está procurando ser revitalizada, né, aqui na capital gaúcha, certo? Ou seja, zonas com IPTU bastante caro também foram atingidas, não foram simplesmente ocupações, certo? De forma nenhuma. Né? E uma questão que eu não vi de forma alguma ser mencionada pela imprensa, por exemplo, tanto nacional quanto local, foi mencionado que, em alguns casos, a mídia personaliza a culpa em alguma medida, e em outros ela procura botar no cargo. É o Estado de maneira geral, não, é o governo do Estado, é o município, não cita nomes. Certo? Mas uma questão que eu não vi de forma nenhuma ser mencionada é o papel da especulação imobiliária, que é bastante forte em Porto Alegre no sentido de avançar contra o Guaíba. Certo? Inclusive, aquele muro ele era, assim, antes das enchentes que ocorreram em 2023, no ano passado também, que foram muito menores aqui em Porto Alegre, atingiram basicamente a região das ilhas, certo? Que é um arquipélago na região norte de Porto Alegre, certo? Eles eram, inclusive é um vídeo do governador Eduardo Leite junto com o Sebastião Melo defendendo a derrubada daquele muro. É claro, né, que o vídeo defende a derrubada daquele muro colocando uma outra solução para não atingir a população, mas aquele muro era muito mal visto, né? Inclusive muita gente da mídia local aqui do Rio Grande do Sul teve que vir a público se desculpar pela sua tentativa de, não, vamos tentar derrubar esse muro, vamos nos aproximar do Rio Guaíba. Aliás, esse papel rio ou lago Guaíba é muito importante, né, da especulação imobiliária. Originalmente ele era visto como um rio, né, tanto que o estádio do Internacional que fica à beira do Guaíba é o Beira-Rio, não é o Beira-Lago, é o Beira-Rio, certo? Só que com a especulação imobiliária, né, ele foi transformado em um lago, porque a legislação ambiental permite avançar naquela direção, e agora se fala em Lago Guaíba. Bom, mas além disso, né, falando brevemente então das narrativas que tiveram presentes assim na mídia, eu acredito que tanto a nacional quanto a local, ela deu um foco muito grande e absolutamente compreensível, né, à tragédia humana que foi vivenciada no Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, relatos da situação, com a fala dos atingidos, ocuparam um espaço muito significativo na imprensa, sobretudo nos momentos iniciais, juntamente com os avisos das autoridades, né, que, por razões de abrangência e pertinência, né, tiveram maior destaque na mídia local gaúcha. Com o decorrer da situação, certo, se deu um maior espaço também a discussões como o papel das mudanças climáticas, dos eventos que foram ocorridos no Rio Grande do Sul, a eficácia das medidas de contenção da catástrofe e a avaliação do papel das autoridades, né, que nós já comentamos brevemente, vamos comentar certamente depois, certo? Ainda que os relatos da população e os avisos das autoridades ainda tivessem mantido sua presença em toda a cobertura da imprensa. Um outro breve ponto que eu gostaria de comentar é que a narrativa do, abre aspas, povo pelo povo, certo, foi muito presente na tragédia que foi vivenciada aqui no Rio Grande do Sul, com críticas ao papel do Estado, tanto na contenção quanto na remediação dessa tragédia, sendo bastante presentes, né, sobretudo nas redes sociais, mas também na mídia, certo, que deram bastante destaque, um destaque merecido, não
ser sinceros aqui, certo? Ao papel dos voluntários no resgate das vítimas, na manutenção dos abrigos temporários nos quais elas residiram, e muitas delas, infelizmente, ainda estão residindo, na limpeza das residências e na reconstrução da infraestrutura comprometida, como pontes, estradas, enfim. E nesse sentido, é curioso de se notar que até mesmo as Forças Armadas elas foram atingidas, né, por essa descredibilização do Estado, certo? Sendo alvo de muitas fake news, muitas notícias falsas, que elas não estariam auxiliando na contenção e na resposta à tragédia, algumas dizendo que elas não podiam atuar pela inação do governo Lula, né, que não permitiria supostamente essa atuação. Eu recebi muitas notícias nesse sentido, e outras que afirmavam que elas estavam fazendo um certo corpo mole, vamos dizer assim, na ajuda, não empregando todas as suas forças. E esse discurso anti-Estado foi muito presente, né, nas redes sociais, em alguma medida também na mídia, mas sobretudo em perfis que são ideologicamente alinhados à direita, né, o que tornou essa descredibilização das Forças Armadas algo, em certo sentido, surpreendente, né. E, enfim, a mídia local e a incompetência, em alguma medida, das autoridades estaduais e municipais foram apresentados não como fruto de ações e omissões das autoridades nesses níveis, né, mas como um fruto da incompetência do Estado, que seria pretensamente inerente a esses, né, e o que é fruto não só do alinhamento da mídia local com os governos estadual e municipal de Porto Alegre, né, que são economicamente liberais, mas também pela própria visão dessa imprensa, que é uma imprensa, assim como a brasileira, uma imprensa comercial, que defende uma visão de mundo, uma visão econômica liberal. É importante a gente trazer um pouco o que o Eduardo de Davi está trazendo, pensando nessa politização e nessa polarização, principalmente, porque a gente viu isso nos jornais, uma crítica muito grande, né? A Luísa trouxe um pouco disso, uma crítica ao Lula por essa campanha antecipada pelo Pimenta, que acaba caindo, né, numa polarização. Então, a gente tem uma discussão nos jornais, e a Luísa também já trouxe um pouco disso, que é uma lógica e uma compreensão que o presidente Lula estaria polarizando, aproveitando o momento para polarizar a discussão e, principalmente, politizar a tragédia, né? Então, nós temos um momento importante, muito curioso que o Eduardo trouxe, né? Que é essa politização da tragédia que ataca os militares a partir da direita. E a gente percebe que a direita, de certa forma, inicialmente, ela se posiciona, e aí aqui eu estou falando especificamente da direita bolsonarista, ela se posiciona nesse espaço das fake news para tentar prejudicar a imagem do governo federal. E então, né, nesse ponto é importante, né, como a gente estava falando anteriormente, o papel do Pimenta, né, o papel do Paulo Pimenta nesse início foi muito importante para tentar, de certa forma, frear as fake news, e aí a gente começa a ter um importante debate sobre os limites dessas fake news, esse ataque, de certa forma, ao governo, e um contra-ataque que tentaria, de alguma forma, vamos dizer, frear essas fake news. E a gente vai ter, por exemplo, a entrevista do Paulo Pimenta ao William Bonner, no Jornal Nacional, que, de certa forma, ele vai ter essa discussão. Mas é importante a gente pensar nessa questão da polarização, porque o personagem da direita que ressurge nesse momento é o Jair Bolsonaro. Então, é ele que vai, junto da Carla Zambelli, eles vão liderar essa discussão dentro dessa narrativa. Eles não vão vencer, né, esse debate, essa narrativa, eles vão trazer um tumulto, isso é importante, isso de certa forma é alguma vitória para eles, mas não chega a ser totalmente a vitória que eles gostariam. Mas eles vão, mais do que isso, eles vão estar presentes nessa narrativa, e a imprensa vai cobrir isso. Então, a imprensa vai cobrir essa atuação do Bolsonaro, essa crítica dele trazer de novo uma polarização num momento tão delicado. Então, a gente tem essa narrativa, e aí, claro, vai se criticar o Lula, porque o Lula vai ter esse aspecto, essa atuação enquanto presidente e líder, né, da esquerda, como alguém que vai tentar centralizar a discussão, né, na visão dos jornais. E aí a gente vai ter vamos retomar aquelas críticas ao Lula, do Lula ser uma pessoa que centraliza as discussões, que não ouve as pessoas, e aí você tem todas aquelas narrativas que a gente já viu algumas vezes nos jornais, criticando o presidente Lula pela sua atuação e principalmente pelas suas falas.
Uma pausa agora para o nosso quadro, resumindo os principais dados dos projetos De Olho na Imprensa e Observatório das Redes, com a Poliana Bretas. Poli. Olá, pessoal. Aqui é Poliana Bretas, doutoranda de Ciência Política no IESP, pesquisadora do Manchetômetro. Vamos conversar um pouco sobre o DONE e o PNR. O DONE, De Olho na Imprensa, faz o monitoramento semanal sobre a cobertura do governo federal e do presidente Lula nos principais jornais do país. E o PNR é a repercussão da política nas redes. O drama com os temporais no Rio Grande do Sul dominou boa parte das discussões, tanto nos meios de comunicação tradicionais quanto nas redes sociais. No DONE, a criação da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e a nomeação de Paulo Pimenta para o comando da pasta foram abordados, rendendo elogios sobre a iniciativa de criar a pasta e críticas quanto à nomeação do ministro. Para os jornais, a tragédia tem sido usada como instrumento de polarização política. Para além da situação no Sul, a questão econômica, especialmente das contas públicas, esteve no centro do debate das publicações e rendeu críticas ao presidente Lula e a alguns ministros. Outros foram poupados, como Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento. O novo comando da Petrobras, com Magda Chambriard, também foi um ponto abordado, com críticas e preocupação, por ela ser mais alinhada com uma postura intervencionista do PT, segundo a visão dos jornais. Além disso, as publicações defenderam a proposta de desvincular políticas de reajuste de benefícios, como previdenciário e do salário mínimo, o que é rechaçado pelo presidente. Os textos criticaram as decisões do governo de aumentar gastos públicos e pontuaram o posicionamento do mercado, de apoio a Haddad e com críticas a Lula e ao PT. No Política nas Redes, as chuvas do Sul dominaram boa parte do debate e perfis de esquerda conseguiram engajamento sobre ações do governo. Mas a discussão sobre taxação de compras internacionais de até $50 rendeu uma artilharia pesada da direita, com perfis e páginas dominando o ranking de interações. Quer saber mais? Acesse manchetômetro.com.br ou siga nas redes sociais. Até a próxima! Então, a cobertura da mídia trouxe à tona a questão da responsabilidade das autoridades locais, estaduais e federal, como vocês disseram. Mas assim, como a mídia lidou com esse aspecto e quais foram as repercussões dessa cobertura? Segundo a Quest, o governador Eduardo Leite, por exemplo, foi o mais citado do Brasil nas redes sociais em maio. Bem, eu acho, André, que a gente tem que, pensando na cobertura midiática, a gente tem aqui, vamos dizer, 4 personagens centrais, né, dentro dessa mídia, e a gente já tratou deles aqui. Então, nós temos o Sebastião Mello, o Eduardo Leite, o Paulo Pimenta e o presidente Lula. Acho que eles são os 4 principais personagens. Depois a gente tem um pouquinho do legislativo e do judiciário aqui, que eu vou comentar brevemente. O governo federal acaba se associando um pouco ao Lula e ao Pimenta. A gente vai falando lá. Sobre o Sebastião Mello, acho que os jornais nacionais, né, não deram tanto destaque a ele, ao Sebastião Mello. No caso da mídia, do Eduardo Leite, a gente tem aqui uma associação de favoritismo, né? Há um privilégio ao Eduardo Leite por ele ser sempre um potencial candidato à presidência, que é, de certa forma, elogiado e tem uma predileção. Então, houve um foco nele, nas partes boas, na priorização dele, mas sempre tentando, como foi bem citado aqui, proteger. Então, o Eduardo Leite ele é priorizado, o Sebastião Mello ele é, de certa forma, escanteado dentro da cobertura da mídia nacional. O Paulo Pimenta, ele é a figura do governo, né, a figura do governo federal que lidera esse movimento e, de certa forma, os jornais vão colocar o Paulo Pimenta como esse personagem, sempre lembrando esse ponto que foi reforçado aqui bastante, sobre ele ser um potencial candidato de 2026, então isso é sempre um ponto que é relevado, que é considerado na hora de falar sobre ele, e é uma crítica. Então, sempre que aparece Paulo Pimenta, se lembra que ele vai ser um potencial candidato em 2026, isso é associado a uma crítica, porque ele está em campanha antecipada. Então, é essa forma e a lógica que a narrativa do Paulo Pimenta é construída nos jornais nesse período. E o Lula, ele é criticado pela sua decisão ao
ao Paulo Pimenta, mas, de certa forma, ele e o governo são criticados por uma falta de ação inicial, mas são elogiados por uma ação, de certa forma, rápida, um bom posicionamento, e aqui temos uma figura que surge, né, que é uma figura importante para os jornais, que os jornais têm gostado nos últimos anos, e nos últimos meses principalmente, que é o Fernando Haddad, né, ministro da Economia, que é um personagem que é muito elogiado pela mídia nos últimos anos. Então, nós temos aqui um elogio ao Haddad, um elogio à atuação do Haddad nessa questão da dívida do Rio Grande do Sul, de certa forma, protegendo um pouco o governo. E se a gente pode também citar um caso que foi um pouco criticado numa negativa, então nós temos o caso do Concurso Nacional Unificado, que demorou a ser adiado, e isso, de certa forma, houve algum desgaste ali, mas nada não fosse superado. Além desses dois aspectos, acho que a gente tem aqui o Legislativo e o Judiciário. No caso do Legislativo, já falamos um pouco sobre essa questão das emendas PIX, que a Luísa trouxe, mas também cabe destacar que houve alguma crítica, né, reforçar que houve muita crítica dos jornais aos deputados que tentaram inserir emendas dentro das emendas para o Rio Grande do Sul e para o apoio ao Rio Grande do Sul, como uma forma de tentarem passar os famosos jabutis. Então, teve uma crítica bastante a esses personagens. E o Judiciário, e aí um pouco também junto ao Legislativo, por conta da crítica a um possível aumento do salário do Judiciário em um momento tão delicado como esse. Então, a gente tem um pouquinho de uma crítica, uma discussão nesse momento associado a isso. Como nós podemos pensar em um aumento ao Judiciário no momento em que nós estamos vivendo uma crise como essa? Num Estado, num ente federativo, e não é o momento para isso. Já é um argumento, uma discussão complicada, e num momento desse se torna ainda mais delicado. Então, acho que a gente tem esse grande panorama nessa discussão dos jornais. E se eu puder pensar em quem sai fortalecido nessa narrativa, eu acho que o Paulo Pimenta, de alguma forma, dentro da esquerda, ele, de certa forma, se demonstra como alguém forte dentro do movimento. De certa forma, ele demonstrou algum sucesso. A gente pode ter algumas críticas, podemos conversar num outro episódio sobre ele, de certa forma, mas acho que a gente tem que considerar algum sucesso, considerando tudo que o governo vinha sofrendo na comunicação. Acho que ele foi bem protegido, ele se apresentou bem dentro desse momento, foi um sucesso dele. E o Eduardo Leite foi menos criticado do que deveria. Acho que a gente pode ver uma cobertura que foi muito condescendente ao Eduardo Leite, tentando protegê-lo para evitar um maior desgaste. Porque se nós pensarmos de forma simples e de forma direta, era para o Eduardo Leite estar sendo muito mais criticado, muito duramente criticado por todas as ações que ele evitou e que ele não fez nos últimos anos. Ele não deveria estar numa posição tão, vamos dizer, tão bem posicionado na mídia nesse momento, após uma crise, um desastre tão grande como esse no estado que ele governa. Bom, eu corroboro integralmente com essas falas que foram feitas, enfim. Eu só adiciono que, assim, na minha análise, quanto à mídia nacional, a cobertura do Lula pode ser sintetizada pela palavra cobrança, né? Cobrança por agilidade nos resgates inicialmente, depois por medida de socorro imediato aos resgatados e, por fim, né, por medidas de reconstrução de Estado, voltados para as famílias, para as empresas e para o próprio Estado do Rio Grande do Sul. Quanto à Leite, essa cobertura da mídia nacional poderia ser sintetizada por preservação, pela palavra preservação, porque não houve, até agora, até início de abril, perdão, um real questionamento quanto a certas ações e omissões dele, né, como sua forte flexibilização da legislação ambiental gaúcha e erros na condução da situação, como, por exemplo, primeiro, um vídeo, logo que ele postou nas suas redes sociais, logo no começo das chuvas, afirmando que a situação ela não seria tão grave quanto de fato ocorreu, contrariando previsões de cientistas e meteorologistas com a intenção de acalmar a população, mas que acabou sendo desmobilizando, né, aquilo que deveria ser necessário para conter essa situação trágica que, ao fim e ao cabo, ocorreu. Segundo, por exemplo, a sua fala, onde é que ele afirmou que um suposto excesso de doações impactaria negativamente o comércio local, fala que repercutiu bastante mal localmente, também nacionalmente.
Uma outra questão, né, que foi uma fala em que ele admite que sabia que havia a possibilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, e mesmo de ter recebido alertas nesse sentido, né, mas que o governo, conforme as palavras dele mesmo, vive também de outras pautas e agendas, que é a questão fiscal, que o Eduardo Barbabella comentou. Bem, o Roda Viva, no qual ele foi entrevistado, que foi, aliás, realizado de Porto Alegre, né, serviu não para questioná-lo minimamente sobre suas ações e omissões e um cenário futuro para o Estado, mas para ele, basicamente, apresentar a sua defesa da sua atuação, que foi pouco questionada, de fato, pelos entrevistadores, né, dada a composição da Roda Viva, enfim, que acabou sendo um ambiente profundamente favorável a ele, né, que foi um dos candidatos da terceira via, formulados pela imprensa, em certa medida, para as eleições de 2022, e, quem sabe, em 2026 não se retome esse papel. Por fim, como vocês acham que a cobertura jornalística da enchente influenciou a opinião pública em Porto Alegre e o Brasil como um todo? Houve um impacto significativo na forma como os cidadãos veem a gestão pública, a mídia? Como as fake news a respeito tiveram impacto nesse sentido? Eu acho, André, que a cobertura jornalística, e aí aqui eu vou tentar focar nesse primeiro aspecto, depois a gente pode falar sobre a fake news, a influência da fake news. Acho que, se a gente pensar a cobertura jornalística, o que a gente vai ver é o que o Eduardo Davi falou e a Luísa também reforçou, e eu também falei, sobre esse aspecto de houve uma má gestão pública dos 3 níveis e ninguém se preocupou em proteger a população do Rio Grande do Sul. E, especificamente, como estamos falando de município, de Porto Alegre. Então, o aspecto, né, seria esse. Houve um problema, houve uma falta de articulação, houve uma falta de organização, e teríamos esse problema aqui, mas estaríamos vendo agora os 3 níveis atuando para fortalecer e recuperar o Estado e a cidade, nesse caso, e estaremos, de certa forma, favorecendo esse movimento de articulação. Eu não vejo que a cobertura vai prejudicar a forma de se ver a gestão pública em si. Acho que a gente já temos outros problemas aqui maiores dentro dessa narrativa, como as fake news. Acho que a gente vai ter esse aspecto, né, que nós já conversamos. Bem, a preservação do Eduardo Leite e a cobrança ao Lula, ao Pimenta e ao governo federal, né? Então, a gente já colocou nisso. A questão das fake news, eu acho que isso sim é um ponto e um aspecto importante, porque aqui a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, o prejuízo que elas trouxeram, né? O prejuízo que as fake news trouxeram, porque elas, de fato, estavam prejudicando a chegada de apoio, a chegada de voluntários, a chegada de donativos. Elas estavam, sim, prejudicando essa narrativa e esse apoio da população, né? A gente viu essas discussões, principalmente a direita bolsonarista aproveitou muito desse momento para criar o caos, e acho que esse era o objetivo deles, né? Eles não queriam ajudar o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, eles queriam prejudicar o governo Lula. Esse é o ponto principal do bolsonarismo. Eles não estavam preocupados com a população, eles estavam preocupados em prejudicar o seu adversário, né? Então, era isso que eles queriam ali, porque fica muito evidente isso. É um pouco a narrativa que eles fizeram no período da pandemia. Eles não estavam preocupados em vacinar a população, eles queriam criar um inimigo, um adversário e lutar contra esse adversário. Então, era isso que eles estavam ali preocupados. Então, acho que as fake news trouxeram isso. Mas aí a gente tem a posição do governo, e a posição do governo não foi tão perfeita assim nesse aspecto, porque quando o governo se coloca diretamente como um personagem que tenta, vamos dizer, atingir diretamente quem está fazendo as fake news de uma forma muito rápida, essa agilidade que o governo tentou acabou sendo um pouco confusa e deu, vamos dizer, combustível para aquela narrativa que fala sobre uma possibilidade de censura por parte do governo, que o governo estaria sendo muito apressado, que o governo estaria atacando as pessoas que falam mal do governo, e a gente repete essas narrativas. Por quê? Porque a tentativa de se evitar as fake news de uma forma muito rápida acabou com um movimento que atingiu pessoas ou
páginas e perfis que houve um questionamento se elas de fato estariam atuando com uma fake news ou só criticando o governo. E aí a gente tem uma questão nesse aspecto. Então, eu acho que as fake news, elas tiveram um aspecto prejudicial, primeiro, a essa questão do apoio da população para a população, e, no segundo caso do governo, acho que o governo acabou agindo não tão bem quanto poderia. Não acho que vai prejudicar a imagem tão forte, até porque o assunto, de certa forma, sumiu, mas acho que houve um pouco um afobamento do governo nessa forma de tentar, vamos dizer, reduzir ao máximo esse prejuízo. E aí a gente viu um governo um pouquinho confuso nesse sentido, mas reforçou aquilo que nós discutimos já há alguns anos e que, vamos dizer, essa semana a gente teve uma resposta negativa por parte do Congresso, que a gente precisa trabalhar para garantir algum tipo de regulação para coibir, ou pelo menos para punir quando há ações de fake news. E a gente, né, esse mês, a gente teve a decisão do Congresso, principalmente, de não punir aqueles que fazem e utilizaram de fake news nas últimas eleições. É isso, queria agradecer a participação de vocês, Eduardo Barbabella, Eduardo de Davi, Luísa Medeiros. Obrigado, André, obrigado, Luísa, obrigado, Eduardo, foi um prazer estar aqui com vocês, e convido a todos e todas para lerem e acompanharem também os nossos outros produtos, o De Olho na Imprensa e o PNR, que trouxeram diversos temas desse mês. Não foi só sobre o desastre do Rio Grande do Sul que a cobertura da mídia trouxe sobre política. Nós também tivemos a taxação das compras internacionais e a mudança na presidência da Petrobras, que trouxe uma discussão novamente sobre ingerência do governo em empresas públicas. Então, confere os nossos relatórios, que estão muito legais nas nossas redes. Luísa, Eduardo, agradecer a participação de vocês. Obrigada, pessoal. É sempre bom conversar com vocês. Bom, gostaria de agradecer o convite, espero ter participado, trazido pontos importantes na participação e, como dito, acompanhe o podcast do Manchetômetro e os outros produtos da casa. Muito obrigado pelas análises e aos nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanhar em mais um episódio. Para mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se puder, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.